Boa tarde ou boa noite? Boa noite, Camaquã. Orgulho estar aqui com vocês. Vim de carro, 16 horas de estrada, chuva, mas que bom que eu estou aqui com todos vocês. Um prazer mesmo. E muito bom ver esse evento do ICL sendo replicado por todo o Brasil. Já estivemos em Mato Grosso, já estivemos em Londrina, mano. Agora aqui, o CIPEC também. Então agradecer ao Eduardo Bolsonaro, ao Sérgio Santana, agradecer ao Maurício, nosso anfitrião, que organizou aqui também. Bom demais. E que esse evento se multiplique e seja replicado por todo o país. Para que realmente esses nossos valores, esses valores do Brasil profundo, possa chegar cada vez mais nesse Brasil profundo que desconhece muitas vezes a sua origem. Vejam vocês aí, eu tenho certeza que cada um aqui tem na família alguém que é conservador, alguém que é de direita e não sabe que é conservador, que defende a família, que defende a sua fé, que defende o seu trabalho, mas que não se define de direita. E muitas vezes acaba sendo doutrinado, ou pela mídia, ou na escola, por militantes. E olha que coisa. Estava conversando com o Sérgio, e a gente conversava sobre a questão da pobreza, dos pobres de direita, que são demonizados pela esquerda. Porque para a esquerda, pobre tem que ser militante de esquerda, tem que ser revolucionário, tem que trabalhar pela causa. E eu pergunto aqui para vocês, tem bolsonarista aqui? Olha que história linda de um menino pobre que nasceu no interior de São Paulo, que por mérito próprio passou na preparatória de cadetes do Exército, que por mérito próprio passou na Academia Militar das Agulhas Negras, um dos concursos mais difíceis do país até hoje. Se tornou capitão do Exército. Depois foi disputar uma eleição, vereador, 88. Foi eleito. Militar, paraquedista. Atleta das Forças Armadas. Mergulhador, primeiro de turma, mano. Em tudo que ele fez, ele obteve êxito. Um filho de imigrantes italianos que vieram tentar a vida no Brasil profundo, no interior do país. Disputou a eleição para deputado federal. Ganhou. A reeleição, e a reeleição, e a reeleição. E foi eleito presidente da República contra tudo e contra todos em 2018. É invencível, é imbatível. Ganhou tudo que disputou. Nunca perdeu um para o ímpar. E é esse cara, e é por esse menino pobre, demonizado pela esquerda, que esse movimento ganhou forma, ganhou corpo e está sendo capilarizado por todo o país. Por que eu coloquei o Tim Maia aqui? Porque ele tem uma frase, ele diz o seguinte: este país não pode dar certo. Aqui, prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita. A esquerda odeia os pobres, tem ojeriza pelos pobres. Eles querem que cada pobre seja um revolucionário. Mas não conseguem. E eu falo isso para vocês com um pouco de conhecimento de causa. Não tenho procuração para falar por nenhum pobre. Mas eu vim também desse Brasil profundo. Eu sou deputado estadual por São Paulo, mas eu sou pernambucano. Nasci numa cidade chamada Serra Talhada. Para quem não conhece, é a cidade que o Lampião nasceu. Marcada pela violência, pelo banditismo. Marcada pela seca. Chegou água no Nordeste. Agora,
Um menino pobre do interior do Brasil profundo, levou água para o Nordeste. Será que esse Brasil não vem mudando? Eu voltava agora, semana passada, de Jaboatão dos Guararapes. Fui com o ministro Gilson Machado entregar moradias populares. E voltava de Jaboatão para Brasília, no voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, e chorava, Ilona. Chorava. Porque em 95 eu saí com os meus pais de Pernambuco, sem nada, no Itapemirim Viagens. 2 lugares para 3 pessoas, eu, minha mãe e meu irmão. Não tínhamos casa, não tínhamos emprego, não tínhamos nada. Mais uma família de retirantes nordestinos que vieram tentar a vida no Sudeste, em São Paulo. E agora, dentro desse movimento, desse menino pobre, de direita, conservador, que em tudo que disputou, venceu, eu tive o privilégio de entregar casas populares para os meus conterrâneos e dizer: cuida bem da tua casa, você venceu, você merece, mas olha só, isso aqui é um movimento, isso aqui é obra de um homem, de muitos homens, de um governo que olha para a população mais pobre, não com assistencialismo, não entregar por entregar, não como moeda de troca, mas olha para aquele cidadão como uma pessoa que tem ali a sua dignidade, que tem o direito de ter uma moradia. E repito a vocês, esse cara, Jair Bolsonaro, é um cara abençoado, que vem transformando o nosso Brasil do Oiapoque ao Chuí, que está aqui perto, trazendo vida, levando água, trazendo dignidade para cada uma das nossas famílias, para cada um desses pobres aqui de direita, que sempre foram demonizados. A mídia, a elite e os intelectuais simplesmente não entendem. A esquerda promete para os pobres assistencialismo incondicionado, mais e mais direitos trabalhistas, impostos agressivos sobre os mais ricos, cotas nas universidades, mais e mais serviços públicos gratuitos, distribuição de renda. Vocês já viram aquele rapaz que imita Dilma, ele dizendo, acho que ele foi na Jovem Pan, ele dizendo que é um absurdo, como pode você que trabalha, você que recebe um salário, você votar num Bolsonaro, você não votar no PT depois de tudo que a esquerda fez pelos mais pobres. Eu digo a vocês, não fizeram mais que obrigação, fizeram e fizeram mal feito, e para fazer tiveram que roubar, tiveram que extorquir, tiveram que corromper toda a estrutura burocrática da nossa nação. E nós conseguimos romper isso aqui. E os intelectuais, como o Fernando Henrique, não conseguem entender isso. Conhece esse cidadão? Intelectual, Rede Globo. Aquele rapaz ali, na sua juventude, roubava carros. Carros. É essa galera aqui que tem ojeriza a tudo aquilo que nós defendemos. Para ilustrar, pode passar o segundo vídeo? Tem esse primeiro aqui? Passa o segundo, por gentileza. Pode passar o outro? É comum essa expressão pobre de direita. Eu queria ter um personagem. E por incrível que pareça, teve um cidadão que escreveu para mim, depois de ler, dizendo: eu não sou pobre. Eu sou formado pela escola técnica, sou técnico especializado, tenho um bom salário, não sou pobre. É pobre, sim, é pobre. Todo mundo que é assalariado é pobre. Pode ser um mais rico, assim, melhor financeiramente do que o outro. Mas não é rico, é pobre. Se parar de trabalhar, deixa de ganhar um salário e um mês está na miséria. Não tem como pagar a casa, não tem como botar comida dentro de casa. Tem de viver da caridade alheia.
Isso é ser pobre. Mesmo que ganhe 40 mil como um artista, 50 mil, 60 mil, 100 mil, ou que ganhe R$800 ou R$1.000 como empregada doméstica. São todos trabalhadores assalariados e pobres. Nem que ganhe 40 mil, 60 mil, 80 mil. Se você é assalariado e recebe isso, você é pobre. Está aí o representante da classe artística que teve a sua teta cortada. É um mamífero em abstenção. Não mama mais. Graças ao trabalho do Pedri, aqui, do Porciúncula, do Mário Frias, à frente da Secretaria de Cultura. Graças a quem? Ao presidente Bolsonaro? Graças a cada um de vocês aqui, que fazem parte dos mais de 57 milhões de eleitores que colocaram aquele homem ali na presidência da República. A explicação simples e correta para o pobre de direita. A direita defende valores e princípios caros aos mais pobres: trabalho e livre iniciativa, família, Deus e a fé cristã. Por que eu digo isso? Como eu falei, cheguei em São Paulo em 95 com meu irmão. Minha mãe, Dona Nena, que eu tenho muito orgulho dela, e me emociono sempre que lembro dela, está viva. Tem tanto calo na mão, coitadinha, mas tanto calo na mão. Ela foi faxineira por mais de 25 anos. Meu pai, seu Gilson, foi trabalhar em serviços gerais. Trabalhou como porteiro. E eu descobri desde cedo o valor do trabalho. Assim como a maioria de todos vocês. Então, o trabalho, a livre iniciativa, é um valor caro à direita. O que é o trabalho para o esquerdista? O trabalho para o esquerdista é a exploração. O assalariado, como o representante da classe artística, é um explorado. O patrão, ele é um opressor, ele precisa ser destruído. É isso que eles acreditam. Só que eu agradeço à minha mãe e ao meu pai pela abnegação deles em trabalhar e me ensinar esse valor do trabalho. Eu agradeço aos patrões dela também. Lembra aqui do seu Albino, que tinha a empresa onde meu pai trabalhava. Ele emprestou para a nossa família o alojamento onde os seus funcionários trabalhavam. Como não tinha mais alojamento, deixaram minha família morar lá, para a gente se livrar do aluguel. E lá foi a minha família, Ilona, morar naquele alojamento da empresa que meu pai trabalhava, para se livrar do aluguel, para que eu e meu irmão pudéssemos ter uma escola melhor, para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de dinheiro no final do mês. Olha, o capitalista, opressor, explorador, ajudando uma família pobre, retirante, nordestina. Quantos de vocês não conhecem pessoas como essa? É óbvio que tem patrões que não valem nada, assim como tem muitos políticos que não valem nada também. Mas eu conversava agora aqui com o pessoal, aqui em cima do agro, que diziam: eu faço tudo pelos meus funcionários, o que eu puder fazer por eles eu vou fazer. E esse é o sentimento geral. Mas a esquerda, ela prega o quê? Que nós devemos ter a luta de classes. Nós devemos servir a revolução. Nós devemos superar isso e devemos combater os donos do meio de produção. E o mais pobre, obviamente, o que ele quer? Trabalhar. Eu nasci pobre. Continuo pobre, mas numa situação muito melhor. E encontrei desde cedo o valor do trabalho, uma virtude nesse valor do trabalho, ensinado pelos meus pais, que a esquerda, os meus professores militantes na sala de aula, sempre tentaram subverter. Sempre. Outro valor interessante, o valor da família, como eu disse. O que é a família para o esquerdista? É justamente aquele núcleo patriarcal
onde as opressões, as primeiras opressões são realizadas. Então eles querem destruir as nossas famílias a todo custo. A qualquer custo. Se tudo é família, nada é família. E nós precisamos, e nós defendemos justamente a unidade familiar. Claro, sabendo das diferenças que nós temos na nossa sociedade, mas a família nuclear, pai, mãe, filhos, pai, mãe, sua prole. E qual o problema nisso? Nenhum. Mas a esquerda, eles querem subverter a todo custo esse nosso valor familiar. Então, 2 valores que nós defendemos enquanto eles querem destruir. Trabalho, livre iniciativa. O trabalho é explorador. O pobre jamais poderá ascender socialmente por conta disso. Os donos dos meios de produção vão te explorar eternamente. A família nuclear, ela não deve existir. Nós devemos ter qualquer coisa, menos pai e mãe e a sua prole e os seus filhos. E outra coisa que nos une aqui, enquanto família, enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto Brasil, a nossa fé. O brasileiro, majoritariamente, ele é cristão. Tem cristão aqui? A maioria é cristão. E o que nós vemos hoje de grupos esquerdistas? Olha aqui no Brasil, um vereador petista invadindo igreja em Curitiba. E nós temos lideranças religiosas defendendo esse esquerdista. Não vai muito longe não. No Chile, igrejas sendo incendiadas, promovidas, nova ordem mundial, sendo promovidas pelo novo presidente do Chile. Não vai longe não. Saiu uma reportagem esses dias. Grupos cristãos na Coreia do Norte, assassinados por serem cristãos. Então é tudo que eles abominam, e é tudo que nós defendemos. O valor do trabalho, da livre iniciativa, o valor da família, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa história, dos nossos ancestrais, e a nossa fé em Deus, a nossa fé, para quem é cristão, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eles não aceitam isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi graças a essa fé, a essas orações, mais uma vez, de todos vocês, que no Brasil está acontecendo essa transformação, que o presidente da República está ali. E termino aqui para vocês dizendo dessa minha fé no trabalho, na família e em Jesus Cristo, dando esse meu exemplo particular e falando dessa transformação que o presidente Bolsonaro vem fazendo no Brasil e que fez na minha vida, com a família dele, com o deputado Eduardo Bolsonaro. Em 2014, eu era um simples carteiro na periferia de São Paulo. Entrei no Correios em 2011. Adorava o que eu fazia. Mas por algum motivo, o meu caminho se cruzou com Eduardo Nantes Bolsonaro, num semáforo na Zona Oeste de São Paulo, ele entregando santinhos de campanha, junto com o irmão dele, Carlos Bolsonaro. Eu saí do lado errado do shopping. O ponto de ônibus era pela outra saída. Atravessei a rua, fui cumprimentá-lo. Eu disse: você é o filho do Jair Messias Bolsonaro? Ele: opa, conhece o pai, sabe o nome do meio, Messias? Ô Carlos, vem cá, vem cá. O Carlos chegou, aquele jeito dele. Trabalha onde? No Correios. Mora onde? Eu falei: na favela da Vila Flávia, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Ele olhou para o Eduardo: pô, Duda, tem jeito, é funcionário público, mora na favela e vota na gente. Peraí, pegou o telefone. Ô pai, eu tô com o Gil aqui, ele é carteiro, fala com ele. Me deu o telefone. Aí eu travei. O que eu falo? Do outro lado da linha, Jair Messias Bolsonaro. Eu lembro exatamente. 14 de setembro de 2014. 13 ou 14 de setembro. Falei: capitão, eu estou em sentido. Posso descansar?
Falei, tu é milico ou tá carteiro, porra? Falei, eu sou carteiro. Ele me agradeceu. Ele disse que era uma eleição muito difícil. O Eduardo vinha pela primeira vez candidato, policial federal, lotado na cidade de São Paulo, na superintendência da cidade de São Paulo, e me agradeceu. Daquele dia em diante, teve uma aproximação natural com o Eduardo Bolsonaro. E tinha um grupo ali de amigos virtuais, Fernanda, virtuais, que se uniram para tentar de alguma maneira ajudá-lo. E, novamente, graças ao trabalho, a família, a nossa fé em Deus, o Eduardo foi eleito em São Paulo. Mais de 80 mil votos. Mais de 80 mil votos. Quando ele assume o mandato, alguns meses depois, ele me convida a trabalhar na sua assessoria parlamentar. Eu falei, e agora, Percival? Eu sou funcionário público concursado. O cargo de assessor é livre nomeação e livre exoneração. Se ele olhar para mim amanhã e falar, tchau, e ele disse isso para mim. Ele falou isso para mim, deixou muito claro. Fui para o meu quarto, fiz minha oração, olhei para os meus filhos, e no outro dia fui no Correios pedir exoneração. Abri mão do meu concurso. Trabalhei por quatro anos de assessoria parlamentar. Naquele dia, Percival, que o presidente tomou aquela chuva de glitter lá em Porto Alegre, eu estava do lado dele. E tive a honra de dar um soco no esquerdista lá, o vagabundo que estava lá com aquelas duas lá. Ele deve lembrar de mim, deve lembrar muito de mim. Trabalhei com o Eduardo por 4 anos, e em 2018, nesse grande movimento nacional de indivíduos, de famílias, de cristãos ou não, o Eduardo me convidou, me fez mais um convite, para vir candidato a deputado estadual, na sua dobrada. Eu falei, meu Deus, que isso? E dentro desse movimento de transformação nacional, dentro desse movimento de direita, dentro desse movimento de conservadores, dentro desse movimento de homens e mulheres que amam a Deus, que clamam a Deus, que colocam o seu joelho no chão e pedem pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, cara me elegeu com 214.037 votos, o 5º deputado estadual mais votado no estado de São Paulo. Um pernambucano retirante, filho de diarista e de porteiro, que era carteiro, morador de favela. O Eduardo Bolsonaro pegou pela mão, o presidente Bolsonaro pegou pela mão e falou, você vai me representar no Parlamento Paulista, maior Assembleia Legislativa da América Latina. E meus irmãos, eu preciso dar esse testemunho, porque eu estou vendo de perto, Percival, a mudança do Brasil, a mudança dos meus irmãos pernambucanos, dos meus irmãos nordestinos lá, mas dos meus irmãos paulistas que moram na favela que eu morava, de vocês aqui, em cada canto do país que a gente vai. Então a gente precisa levar essa boa nova, essa boa notícia, dizer que o país vem melhorando, e dizer que histórias como a minha vêm se repetindo, talvez não como político, como alguém que tem um cargo, um mandato, mas que muitas crianças, muitos meninos, muitos pobres de direita, estão tendo as suas vidas transformadas, estão tendo, Ilona, o direito de nascer. De nascer. Só no governo Bolsonaro, para vocês terem ideia, nós já reduzimos, o presidente Bolsonaro com a sua mão forte, já reduziu o assassinato de crianças em 41%. 41%! Então, meus irmãos, eu não poderia deixar de vir aqui, no Rio Grande do Sul, em Camaquã, e dar esse meu testemunho pessoal do que eu vejo acontecer no estado onde eu nasci, ou no estado que me adotou como filho. Eu não posso deixar de vir aqui e não dar esse testemunho pessoal dessa família que transformou a minha vida,
que transformou a realidade da minha família, mas que transforma e vai continuar transformando a realidade da família brasileira, se Deus assim quiser. E Ele quer. Eu agradeço aqui a atenção de vocês, fugi aqui da proposta da apresentação, mas é real, é verdadeiro e tem mudado. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou amigo de um cara como o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vocês não choraram com a história dele não, né? Não, mas é bacana, é bacana. Mas não fica espalhando por aí não, senão a gente vai perder a fama de ser contra nordestino, cara. Contra nordestino, contra gordinho, contra feio. Obrigado, pessoal.